Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Números, no capítulo 13, que diz assim para nós, e também no capítulo 14, né? Naqueles dias o Senhor falou a Moisés no deserto de Farã, dizendo: envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento do país. E apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Farã. E, falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra. E fizeram a sua narração dizendo: entramos no país ao qual nos enviastes, que de fato é uma terra onde corre leite e mel. Como se pode reconhecer por estes frutos? Porém, os habitantes são fortíssimos, as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá descendentes de Enac. Os amalecitas vivem no deserto de Negueb. Os hititas, jebuseus e amorreus nas montanhas. Mas os cananeus na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Calebe, para acalmar o povo revoltado que se levantava contra Moisés, disse: subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos enfrentar este povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo: a terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enac, da raça dos gigantes. Comparados com ele, parecíamos gafanhotos. Então toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e a Arão e disse: até quando vai murmurar contra mim esta comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois: por minha vida, diz o Senhor, juro que vos farei assim como vos ouvi dizer. Neste deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres. Todos vós que fostes recenseados da cidade de 20 anos para cima, que murmurastes contra mim. Não entrareis na terra na qual jurei, com mão levantada, fazer-vos habitar, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Carregareis vossa culpa durante 40 anos, que correspondem aos 40 dias em que explorastes a terra, isto é, 1 ano para cada dia. E experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, assim o farei com toda essa comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão será consumida e morrerá. Amados irmãos e irmãs, deixa eu resumir, porque eu sei que quando a leitura é muito grande, costumeiramente a nossa mente começa às vezes a viajar, não é? Entenda. O povo de Deus foi libertado lá do Egito, né? Guiado, obviamente, por Moisés, que vê a famosa passagem do Mar Vermelho. E de lá, eles precisam percorrer um longo caminho no deserto. No meio deste caminho, quando já relativamente estão próximos da terra de Canaã, que é a famosa terra prometida, vem a seguinte ideia, então, na mentalidade, né, de Moisés, obviamente, segundo o texto, o próprio Deus guia isso. Envia homens para que eles possam conhecer o território. Ora, toda e qualquer conquista, ela precisa ser permeada, né, de estratégias. E uma das estratégias é conhecer o povo ao qual nós vamos agora conquistar a terra deles. E assim eles estão fazendo. Quando eles voltam, eles começam a relatar muitas realidades. Relatar que o povo é forte, que o povo tem isso, que tem aquilo outro. E o povo, quando escuta, eles acabam se amedrontando. E aí, veja bem, ao invés de poder escutar aquilo e entendendo, né? Ora, se o povo é forte, nós precisamos também nos fortalecer, porque Deus está conosco, mas eu vou fazer a minha parte. Ou então de pensar, né? Se o povo é forte, agora é que eu preciso recorrer a Deus, porque nós somos nada. Ao invés de pensar qualquer uma dessas duas coisas, automaticamente o povo começa então a refletir uma outra coisa. Eles começam a ter medo. Eles colocam, na verdade, os obstáculos na frente de Deus. Os obstáculos na frente da sua própria garra. E pior do que isso, eles começam a esquecer que Deus prometeu que dá aquela terra a eles. No fundo, eles começam então a duvidar de Deus.
Por quê? Pensa comigo. Deus promete que vai dar aquela terra. Se quando eles vão lá, veem que o povo é forte, veem que existem pessoas ali, e eles começam então a ficar com medo, é porque no fundo eles não acreditam na promessa. E aí Deus então, vai falar a Moisés, até que ponto esse povo vai ficar murmurando, Deus não gosta do murmúrio. Deus quer homens e mulheres que tenham fé, homens e mulheres que desejem, que tenham vontade de cumprir, de ver a promessa de Deus acontecendo. Mas o que acontece? No fundo, esse povo, na verdade, começa a murmurar, a duvidar, a questionar. E isso não é o coerente. Esse não é o caminho correto, E aí, partindo disso, Deus começa então a dizer, olha, já que vocês são assim, vocês não vão chegar até a terra prometida. Vamos fazer uma alusão, uma leitura bem espiritual daqui. Não sei se você sabe, mas a terra prometida, ela pode ser vista como apontar para o céu, como um sinal do céu. Podemos pensar então, Deus nos promete um céu. Deus diz, aquele que vive em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. O próprio Cristo fala isso, dentro dos evangelhos. Então Deus nos promete um céu. E talvez a gente comece a observar, que para ir para o céu é difícil, que para ir para o céu é preciso renunciar a si mesmo, é preciso carregar a cruz, é preciso renunciar ao pecado, é preciso se esforçar, é preciso lutar para ser santo, é preciso amar, e amar é difícil, é preciso fazer caridade, mas eu não quero, e aí começam a vir empecilhos. Ao invés de olhar, eita, se o empecilho é grande, agora eu preciso contar ainda mais com a graça de Deus, ou se o empecilho é grande, agora é que eu preciso me esforçar, muitos de nós começamos a dizer, nossa, o céu parece tão longe, mas tão longe, que é melhor não lutar por ele. Deixa a vida me levar, como diz a música, a vida leva eu. Então nós começamos a querer não mais sonhar com o céu, sonhar com a grande terra prometida que o próprio Cristo nos promete, a colocar outras coisas. Isso porque nós colocamos o obstáculo na frente do prato final. É igual, por exemplo, dentro de uma comida. A comida é gostosa, mas talvez o preparo dela demore 2 horas, 2 horas e meia. Se eu só focar no preparo e esquecer da comida que eu vou me alimentar, talvez eu desista no meio do caminho. Eu prefiro comer uma comida de qualquer jeito, sem um sabor. Mas se eu não me esforço para poder ter aquilo que é tão gostoso, tão saudável, eu vou ficar no meio do caminho. Então eu quero convidar você, amado irmão e irmã, à luz dessa reflexão, a pensar. Temos também nos esforçado para chegar até o céu? Temos nos esforçado para alcançar a santidade? Ou temos desistido nos primeiros obstáculos que aparecem? Quem sou eu? Quem é você diante desta realidade? Convido você então a hoje, nesta quarta-feira, a meditar em cima disto aqui, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que a liturgia nos apresenta para hoje. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal, às 7 horas da noite, para o estudo também do Evangelho. Até já!